Aquele abraço para você ligado no Semana Esportes, é mais uma edição do nosso programa, aqui pela TV A Semana, nesta quinta-feira, hoje com um programa repleto de atrações, né? Muitas informações sobre os vários jogos que foram realizados na noite de quarta-feira pelos campos do Brasil e do mundo, né? Com um noticiário especial aqui para a Copa do Brasil, mas temos também informações sobre os jogos da Copa Sul-Americana, né? Ontem o Atlético Mineiro foi a São Paulo, foi derrotado pela Copa do Brasil. O Cruzeiro jogou em casa contra o ABC, venceu. A gente vai ter os detalhes aqui. Vamos falar da participação dos times brasileiros na Sul-Americana, como eu já disse, inicialmente, e também, claro, enfatizando com mais afinco, vamos dizer assim, né? Com abordagem mais ampla, a participação dos mineiros nessa rodada da Copa do Brasil. A situação do Galo ficou um pouco complicada depois dessa derrota de ontem em São Paulo. Você vai saber por quê assistindo ao nosso programa. E temos aqui também um assunto para ser abordado, que é o resultado do julgamento do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que penalizou o Atlético e também penalizou o Cruzeiro devido à confusão ocorrida no clássico entre os dois recentemente no Mineirão. Há quem diga que foi uma pena branda e isso em virtude daquilo que estava sendo esperado pelas duas equipes. Mas, enfim, vamos falar sobre tudo isso no nosso programa, mais uma vez, com meu amigo André Chalab, hoje devidamente uniformizado com a sua camisa do Cruzeiro, né, feliz da vida com mais uma vitória celeste. O André está aqui usando aí o manto sagrado azul depois de mais essa vitória. André, um abraço para você. Um abraço, bom dia. Ô, quinta-feira maravilhosa. Ô, Vitor, que não é mais São Vitor. Obrigado por essa derrota atleticana. Ô, que beleza. Vamos que vamos. Jorginho com a gente aqui também tem que aturar, Jorginho. O Atlético perdeu, o Cruzeiro venceu mais um, o Galo se complicou. A verdade é essa, né? Na Copa do Brasil ainda tem chance de reverter, claro. Que o futebol tudo é possível, né? Mas a situação é muito complicada e o Cruzeiro venceu mais um. Uma grande quinta-feira, linda, bonita, maravilhosa. Nada no mundo muda porque o Atlético perdeu. O Atlético perdeu para um campeão mundial, perdeu para o Coringão, que é um grande clube do futebol brasileiro. Nada, perdeu uma partida, mas não perdeu o campeonato. Nós vamos reverter aqui no Independência. Nós vamos acreditar. Caiu no outro, tá morto. Vamos lá, galera atleticana. Com nós aqui não tem esse negócio, não. É galo na cabeça. E vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Muito bem, é o seguinte, vamos falar primeiro da Copa Sul-Americana, né, que teve a participação de equipes brasileiras na noite desta quarta-feira. Né? 3 times brasileiros estiveram em campo na noite desta quarta em jogos válidos pela Sul-Americana e nós vamos falar dos resultados e trazer os gols dessas partidas agora aqui no nosso programa. O Bahia desmontou uma retranca peruana e abriu uma vantagem lá pela competição, né, pela Sul-Americana, como eu disse, ontem à noite. Né, a equipe venceu por 1-0, ou melhor, por 2-0 em Salvador, na Fonte Nova, né, portanto, o jogo foi mais cedo, foi às 7h30 da noite. O time do Universidade César Valerro, ele falava ontem aqui, eu até brinquei com o Jorginho, você conhecia esse time, né? Bahia 2, Universidade César Valerro 0. O jogo foi na Fonte Nova, repito, e o Tricolor sofreu, mas cresceu após a expulsão de um jogador do César Valerro, a gente está vendo os gols aí, e venceu, portanto, por 2-0 com os gols do Titi. É Titi ou é Titi, hein? Fica a gosto do cliente. É Tite, o zagueiro, Tite. Titi. Então, o zagueiro Tite do Bahia. Deve ser, Xará, né? Marcou o gol. É parente do treinador Tite lá. Não, é Xará do Tite. É só Xará, né? Pois é, Titi, o Tite fez o gol do Bahia, então. Bom primeiro jogador. Gol do Tricolor Baiano, né? 1-0. Bom jogador. E depois o William Barbie, aí a gente conhece, todo mundo conhece, o William Barbie já passou pelo Vasco, né? E também está fazendo uma boa temporada pelo Bahia. Bom Tem jogador. feito muitos gols, hein? Bom jogador. O William Barbie fechou então o marcador. Final de partida, 2 para o Bahia, 0 para o Universidade César Valerro. Tem que falar assim com sotaque, né? Para ficar bonito. 2-0 para o Tricolor da Boa Terra, que então em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, larga na frente na competição. Jorginho. Vamos aí torcer, né, pro Bahia, né? Torcer pro nosso Bahia, porque é um campeonato internacional, né? O Bahia tá lá para trás, né? Se fosse aqui em Minas, a gente ia secar os adversários. Mas vamos torcer pro Bahia fazer uma boa campanha na Sul-Americana. André. Eu não vi esse jogo, né? Eu mesmo nunca vi falar desse time. Da time que chama time meu? O time?
Universidade César Vallejo. Universidade César Vallejo. Isso aí. É o time peruano, né? Pois é, nunca vi falar também, mas importante isso aí foi Eu acho que lá também eles nunca devem ter ouvido falar no Bahia. Bahia também. Porque a Sul-Americana proporciona isso, né? Você tem um time... Ela seria similar à Série B da Libertadores. Você tem um time baiano, né? Isso, e todo baiano é carismático, é festeira. Parabéns ao Bahia e siga em frente nessa competição. Dizem que baiano nasce, né? Baiano estreia, né? Então, deve ter tido muita festa ontem lá em Salvador devido a essa vitória do Bahia, que vem de vitória sobre o Flamengo, agora mais uma vitória. São 2 vitórias consecutivas. A vitória sobre o Rubro Negro Carioca foi no domingo último pelo Campeonato Brasileiro. Bom, e por falar em equipes baianas, quem também esteve em campo ontem, também pela Sul-Americana, foi o rival do Bahia, no caso, o Rubro Negro da Boa Terra, que é o Vitória. E o Vitória empatou em 2-2 ontem, né, com o time repleto de reservas, com o Nacional da Colômbia. Né? O jogo foi realizado lá em Medellín. Vamos ver os gols aí dessa partida? O time misto do Vitória não fez feio na Colômbia, né? Longe disso. Com atuação convincente, superior ao adversário na maior parte do confronto, o rubro-negro baiano deu muito trabalho ao Nacional de Medellín e saiu do estádio Anastácio Girardot na noite dessa quarta-feira com empate por 2-2. Os colombianos saíram na frente com o Boca Negra, mas o Leão virou com Ednei e o William Henrique. O triunfo poderia ter sido conquistado não fosse o pênalti polêmico marcado pelo equatoriano Carlos Verra. O Luiz Ruiz, né, converteu e assegurou o empate. Então, pênalti discutível, assinalado a favor aí do time colombiano, do Nacional de Medellín. O Vitória vencia por 2-1, mas em virtude dessa penalidade, a equipe colombiana conseguiu o empate com o Luiz Ruiz e converteu, assegurando aí, então 2-2, final de partida lá em Medellín, na Colômbia, né? Nacional de Medellín 2, Vitória também 2. Né? Válido também, claro, esse jogo, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. André. Sempre tem que ter uma mãozinha, né, extra-campo para prejudicar os times brasileiros em competições internacionais. Sempre foi assim, essa história não vai se mudar nunca, mas aí, por ser um time reserva que o Vitória botou em campo ontem, e jogando principalmente fora de casa, e jogar lá no Medellín não é fácil, o famoso quartéis de Medellín não é fácil, mas parabéns ao Ney Franco aí que está conseguindo evoluir esse time de Vitória aí e ter certeza que vai sair dessa zona aí de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Jorginho, por pouco o Vitória não consegue a vitória. Eu quero complementar as palavras do André, né, homenagear o nosso conterrâneo, né, o Ney Franco, essa pessoa maravilhosa, esse treinador altamente competente, que tinha que estar dirigindo, era um time de ponta do futebol brasileiro, não de intermediária, como é o Vitória, mas o Ney Franco está aí, foi lá, um grande resultado. Os erros de arbitragem, nós já estamos comentando todo dia, toda hora, não é só aqui no Brasil. A gente viu erros, né, nessa partida contra o Vitória. No Campeonato Brasileiro nós estamos assistindo isso toda hora, Copa do Brasil. Na Champions League também, uma vergonha também a arbitragem da Champions League, erros que não se pode cometer. Então é por aí. Vamos lá, Ney Franco, vamos lá, Vitória. Muito bem, meus amigos. E quem também esteve em campo ontem, a terceira equipe brasileira que esteve em campo para disputar uma partida pela Copa Sul-Americana, foi o Goiás. Né? O Goiás que vencia, mas cedeu no fim, ou melhor, não, vamos falar certinho, que o Goiás perdeu por 1-0, ele empatava em 0-0, aí sim, e perdeu por 1-0, jogando em Guayaquil, no Equador, né, e acabou sendo derrotado. O Goiás cedeu no fim, foi a vitória ao Emelec, né, e no jogo, partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final. Né? Então, todas essas partidas, logicamente, tem a partida de volta, né, e as equipes aí que se deram bem têm a possibilidade de avançar para as quartas de final. O Goiás, que não se deu bem, vai ter a oportunidade de tentar reverter essa situação. Né? O gol foi do Emanuel Herrera, 1 para o Emelec, 0 para o Goiás. Uma infelicidade do goleiro goiano, né? O goleiro da equipe esmeraldina, o Arley ainda, né? Saiu completamente perdido. Não é o Arley, não. Não é o Arley, não? Não é o Arley, não? Eu vi o lance rapidamente. Hernani. O goleiro do Goiás saiu completamente perdido do lance. Aquele goleiro foi do Corinthians? Aquele lourinho, meio louro. Veio do Sul lá, foi o Corinthians, depois esqueci o nome. Não importa. Importa que o goleiro falhou, e falhou feio, saiu mal, se enrolou, e o lance resultou no gol aí
A gente está vendo da equipe do Emelec, 1 para o Emelec, 0 para Goiás. O Verdão segurou a pressão do adversário em Guayaquil até os 41 minutos do segundo tempo, mas levou um gol do Herrera e precisará vencer por 2 gols de diferença no estádio Serra Dourada, em Goiânia, para conseguir reverter o marcador. Realmente, a situação do Goiás foi a mais desagradável, vamos dizer assim, nessa rodada da Sul-Americana. Nós tivemos também o São Paulo vencendo o Huachipato por 1-0, o jogo foi na terça-feira, né? Nós já destacamos esse jogo aqui ontem no nosso programa. Portanto, a participação das equipes brasileiras na Copa Sul-Americana sendo totalmente destacada, um raio-x completo dos brasileiros nessa competição, nesse primeiro bloco aqui no nosso programa. André, alguma coisa sobre a derrota do Goiás? Olha, pela a dificuldade, desgaste de viagem, né? Você tem ideia, joga aqui no Brasileiro, pega o avião, vai lá para o Equador. Eu não sei qual é a pretensão do Goiás nessa Copa Sul-Americana. Eu acho que deveria se agarrar como um residente, porque no Brasileiro também não tem chance nenhuma mais de ficar pelo menos ali na Sul-Americana. Então tem que agarrar essa chance aí e fazer bom jogo de volta para reverter esse resultado aí. Jorginho? Eu queria só chamar a atenção aqui o seguinte, Léo. Na hora que você estiver lendo aí, cuidado com esses papéis aí, senão o pessoal vai pensar que o notebook aí não está funcionando, você tá entendendo? Você está passando muito papel aí. Não está funcionando, os papéis são imprescindíveis. Mas tá desligado aí, você viu que eu fiz? Está desligado, não tem tomada nenhuma passando aí, ó. Ele é a bateria. Ele é a bateria e ele é tão moderno. Ele é tão moderno que quando a gente não utiliza, a proteção de tela apaga, né? O descanso de tela, né? Agora, tocar na tecla aqui, lá. O André comentou. Olha lá. Depois eu vou pedir o nosso cinegrafista para mostrar aqui. Mas agora o papel tem que ter, porque é o roteiro do programa, né? Fica quietinho e limita-se a comentar sobre a partida, por favor. O André chamou a atenção aí corretamente. O Goiás tem uma boa equipe, está com uma garotada, né, lançando uma garotada. Eu acredito que o ano que vem o Goiás vai colher bons frutos, né? Se não vender essa garotada também, né, André? Rápido, né? Mas o André prestou atenção bem dos times que estão aí disputando, com exceção do São Paulo. O Goiás seria a equipe que teria todas as condições de ir para uma final de uma Sul-Americana e até vencer a Sul-Americana pela estrutura que tem. Então, o Goiás deveria mesmo focar na Sul-Americana, quem sabe, né? Arranjava um jeito de acabar com esse G4 aí e cair para o G3 do Campeonato Brasileiro. E a Sul-Americana é um prêmio de consolo, né, para os times que não estão fazendo aí um grande campeonato brasileiro, mas que estão participando dessa competição e, portanto, possuem a possibilidade de avançar no torneio e, quem sabe, conseguir um título que serve aí de consolo mesmo para um fim de ano, né? É exemplo da Copa do Brasil, que é uma Copa, né, um torneio rápido e, em tese, mais fácil que o Campeonato Brasileiro e que acaba sendo uma oportunidade para que as equipes que não estão bem no Brasileirão possam conquistá-la, né? Mas a gente vai fazer um intervalo agora. E na volta, na sequência, nós vamos destacar com computador, com roteiro, com papel, né? E com as informações que a gente tem na mente, que a gente viu tudo que movimentou a rodada de quarta-feira, exatamente a Copa do Brasil, né? Os jogos da Copa do Brasil desta quarta-feira à noite. No segundo bloco, inicialmente falaremos de Botafogo e Santos e de América do Rio Grande do Norte e Flamengo. O Botafogo foi derrotado em pleno Maracanã. Está virando rotina isso. O Botafogo tem perdido no Rio aos montes, né? O Flamengo foi a Natal e venceu o América e deu um passo importante para avançar para a próxima fase, para a semifinal, né? Os jogos são das quartas de final, isso mesmo, né? Passando, avança aí a semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo, que é o atual campeão dessa competição, e o Botafogo se vê complicado, ter que vencer o Santos lá em São Paulo para conseguir avançar. Mas, enfim, a gente destaca essas duas partidas e ainda hoje, claro, os mineiros, na sequência, depois do intervalo, aqui no Semana Esporte. Até já.